Você não sabe com quem está falando. Era isso que Ricardo Augusto gritava todos os dias no restaurante mais caro da cidade. Por 3 anos, humilhou garçonetes e aterrorizou funcionários gastando 15 mil por mês como se fosse dono do lugar. O próprio dono não suportava aquele cliente, mas não tinha coragem de perdê-lo. Até que a garçonete novata decidiu enfrentar esse homem. O Vila Romana respirava elegância na rua Oscar Freire. Lustres de cristal Baccarat importados da França, mesas de mármore Carrara italiano e uma vista privilegiada da movimentada Avenida Paulistana, que valia 15 mil reais mensais só de aluguel. O restaurante era o sonho realizado de Marcelo Santini, 52 anos, que havia investido suas economias de uma vida inteira para criar o ambiente mais sofisticado da região. Era exatamente 12h25 quando a BMW X6 preta estacionou em frente ao restaurante, ocupando 2 vagas como se o mundo inteiro fosse propriedade particular do motorista. Ricardo Augusto, 45 anos, saiu do carro com a postura de quem nunca precisou pedir desculpas por nada na vida. Terno Hugo Boss de 3 mil reais, sapatos Louboutin masculinos que custavam mais que um salário mínimo e um relógio Patek Philippe que brilhava no pulso como um troféu de arrogância. Ricardo entrou no Vila Romana como se fosse dono do lugar, ignorando completamente o cumprimento educado da recepcionista e o boa tarde sussurrado pelos outros clientes. Mesa 7 como sempre. Ele declarou sem sequer olhar para a funcionária, já caminhando em direção ao local que considerava seu território pessoal. Nos fundos, atrás do balcão de vinhos, Marcelo Santini sentiu o estômago se contrair. Era o mesmo aperto que sentia todos os dias às 12h30 pontualmente há 3 anos. O mesmo nó na garganta, a mesma sensação de impotência que o acompanhava desde que Ricardo se tornou cliente. Senhor Marcelo, sussurrou Amanda, a garçonete veterana de 4 anos de casa. Ele chegou. Amanda Santos, 31 anos, mãe de 2 filhos, havia aprendido a reconhecer os sinais. A forma como Ricardo pisava mais forte no piso de madeira, como sua voz ecoava pelo ambiente, como todos os outros funcionários instintivamente se afastavam da mesa 7. Eu sei, Amanda, só aguentem mais um dia, tá bom? Vocês sabem como é importante para o restaurante. A palavra importante saía da boca de Marcelo como veneno. Ele sabia que estava mentindo para si mesmo, criando justificativas para algo que o envergonhava profundamente. Ricardo não era apenas importante, era vital. 500 a 800 reais gastos diariamente, sempre em vinhos caros, pratos especiais e acompanhamentos que inflavam a conta final. 200 mil reais anuais que pagavam o aluguel do ponto mais caro da Oscar Freire, os salários dos 15 funcionários e mantinham as portas abertas de um negócio que lutava para sobreviver em tempos difíceis. Ricardo se acomodou na mesa, 7 com a precisão de um ritual sagrado. Primeiro, examinou a cadeira como se procurasse defeitos microscópicos. Depois, ajustou o guardanapo com movimentos teatrais. Por fim, bateu os dedos na mesa em um ritmo impaciente que ecoava como tambores de guerra. Esse pão está frio. Sua voz cortou o ar antes mesmo de tocar no alimento. Vocês acham que eu venho aqui para comer comida requentada? Pago uma fortuna para ser tratado como qualquer um? Amanda correu para trocar o pão, suas mãos tremendo ligeiramente. 4 anos de experiência haviam lhe ensinado que questionar ou explicar só piorava as coisas. A melhor estratégia era aceitar, corrigir e torcer para que o humor de Ricardo não piorasse. Desculpe, senhor Ricardo, vou buscar. Outro imediatamente direto do forno. Deveria estar perfeito desde o início. Não é por isso que eu pago uma fortuna neste lugar. Vocês acham que meu dinheiro não vale nada? Do balcão, Marcelo observava tudo com o coração apertado e uma úlcera que queimava como fogo no estômago. Cada grito de Ricardo era como uma facada na sua consciência.
mas também na sua conta bancária. Ele pensava em sua esposa, que havia investido a herança da mãe no restaurante. Pensava nos funcionários que dependiam daqueles empregos, nas famílias que precisavam dos salários, no sonho de uma vida inteira que poderia desmoronar se perdesse o cliente mais lucrativo. Durante os 3 anos de frequência diária de Ricardo, o Vila Romana havia perdido 7 funcionários, todos garçons e garçonetes que não conseguiram suportar a pressão constante. 2 meninas saíram chorando no meio do expediente. Um rapaz de 20 anos teve uma crise de ansiedade após ser humilhado publicamente por derrubar uma gota de vinho na mesa. "Marcelo!" Ricardo gritou, fazendo questão de não usar o senhor que todos os outros clientes respeitosamente utilizavam. "Você vai ficar aí parado ou vai resolver essa situação? Porque se não conseguem nem servir pão quente, talvez eu esteja no lugar errado." A ameaça velada pairou no ar como fumaça tóxica. Marcelo imediatamente se aproximou com um sorriso tão forçado que doía nos músculos faciais. "Senhor Ricardo, peço 1000 desculpas. Vou pessoalmente garantir que tudo seja perfeito hoje. Amanda, traga o pão especial da fornada das 2 horas, ainda quentinho." "Isso é o mínimo que se espera", Ricardo respondeu, recostando-se na cadeira como um rei insatisfeito com seus súditos. "Francamente, Marcelo, fico preocupado com o rumo que este lugar está tomando. Ontem mesmo estava comentando com uns amigos sobre a qualidade dos estabelecimentos em São Paulo." A ameaça indireta atingiu Marcelo como um soco no estômago. Ricardo sabia exatamente onde apertar. A reputação era tudo no ramo gastronômico, e uma crítica negativa nas redes sociais ou no boca a boca da elite paulistana poderia destruir anos de construção. O almoço continuou seguindo o roteiro habitual de humilhações. Ricardo reclamou da temperatura do vinho, muito gelado, depois muito quente quando trocaram. Exigiu que o risoto fosse refeito porque os grãos não estavam no ponto ideal. Fez Amanda voltar 3 vezes à cozinha para verificar pessoalmente se o salmão estava fresco. "Sabe, Marcelo", Ricardo disse alto o suficiente para os outros clientes escutarem, "eu frequento restaurantes em Miami, Nova York, Paris, e posso garantir que o padrão internacional é bem diferente do que vejo aqui às vezes. Talvez vocês devessem investir mais em treinamento da equipe." Os outros clientes baixaram os olhos, fingindo não escutar. Uma família de empresários da mesa ao lado pediu a conta discretamente e saiu mais cedo. Um casal de idosos sussurrava entre si, claramente desconfortáveis com o espetáculo. Quando Ricardo finalmente terminou seu almoço, deixou uma gorjeta de R$ 10, exatamente o valor que qualquer cliente normal deixaria para uma conta de R$ 80, não para uma de 700. Mas o fez com uma apresentação teatral, colocando as notas sobre a mesa como se fosse uma generosidade extraordinária. "Amanda, espero que amanhã o serviço esteja mais alinhado com o que se espera de um estabelecimento deste nível. Não gosto de ter que repetir as mesmas orientações todos os dias." Depois que Ricardo saiu, o restaurante inteiro pareceu suspirar coletivamente. As conversas voltaram ao tom normal. Os funcionários relaxaram os ombros. Marcelo se serviu um copo de água gelada para acalmar a azia que o acompanhava desde que aquele cliente havia se tornado parte da rotina. "Senhor Marcelo", Amanda se aproximou com cuidado. "Posso falar com o senhor?" "Claro, Amanda. O que foi?" "Eu sei que ele é importante para o restaurante, mas os meninos da cozinha estão comentando. O João disse que vai procurar outro emprego se as coisas continuarem assim. A Fernanda chorou no banheiro hoje de novo." Marcelo fechou os olhos. Sabia que esse dia chegaria. Sabia que uma hora teria que escolher entre o dinheiro e a dignidade de seus funcionários. "Amanda, eu entendo vocês, juro que entendo. Mas vocês sabem a situação. Sem ele, não sei se conseguimos manter todo mundo empregado. E se conseguíssemos outros clientes que gastassem a mesma coisa, sem toda essa outros clientes?" Marcelo riu amargo.
Amanda, você acha que é fácil encontrar alguém que gaste 200 mil reais por ano em um restaurante, principalmente com a crise que está aí? Amanda assentiu, entendendo, mas não aceitando. Como todos ali, estava presa entre a necessidade e a dignidade. Naquela noite, Marcelo ficou até mais tarde, revisando as contas pela 100ª vez, procurando uma saída que não existia. As planilhas não mentiam. Ricardo Augusto representava 22% do faturamento total do Vila Romana. Perdê-lo significaria demitir pelo menos 5 funcionários e reduzir drasticamente os investimentos em qualidade. Mas manter aquela situação estava destroçando sua alma e a de sua equipe, pedaço por pedaço, dia após dia. Era segunda-feira, 7 da manhã, quando Camila Santos empurrou a porta do Vila Romana pela primeira vez como funcionária. 26 anos, cabelos cacheados presos em um coque impecável que havia praticado 3 vezes no espelho, uniforme passado a ferro até não sobrar uma única marca e aquele brilho nos olhos de quem ainda acreditava que competência e educação eram suficientes para conquistar respeito em qualquer lugar. Formada em administração pela FAP, com especialização em gestão financeira, Camila havia enviado currículos para dezenas de empresas do setor bancário, mas o mercado estava competitivo demais. Enquanto aguardava uma oportunidade na sua área, decidiu trabalhar no Vila Romana, um emprego temporário que ajudaria a pagar as contas e, quem sabe, ensinaria algo sobre gestão de negócios na prática. Você deve ser a Camila, disse Amanda, se aproximando com um sorriso acolhedor. Eu sou a Amanda, trabalho aqui há 4 anos, vai ser responsável pelo seu treinamento hoje. Muito prazer, Amanda. Estou ansiosa para aprender. Li sobre o restaurante na internet, a reputação de vocês. Excelente. Amanda sorriu, mas havia algo nos seus olhos que Camila não conseguiu decifrar imediatamente. Era como se ela estivesse pesando as palavras antes de falar. O Vila Romana é um lugar especial mesmo. O Sr. Marcelo é um chefe justo. A equipe é unida. A comida é excepcional. Mas tem algumas situações que você precisa saber. Enquanto Amanda mostrava o cardápio, explicava os procedimentos e apresentava o sistema de pedidos, Camila percebia que havia algo não dito pairando no ar. Os outros funcionários a cumprimentavam com simpatia, mas sempre com aquela mesma expressão, como se soubessem de algo que ela ainda descobriria. Amanda, posso fazer uma pergunta? Todo mundo aqui está sendo super gentil, mas tenho a impressão de que há algo que vocês não estão me contando. Amanda parou de organizar as taças e olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Camila, você parece uma menina inteligente e determinada, então vou ser direta contigo. Tem um cliente aqui que é complicado, muito complicado. Complicado como? Ele chega todo dia às 12h30 em ponto, sempre pede a mesa 7, sempre gasta uma fortuna. Ricardo Augusto é um homem difícil de lidar. Difícil em que sentido? Amanda hesitou novamente, escolhendo as palavras com cuidado. Ele grita muito, humilha os funcionários, faz a gente refazer as coisas várias vezes sem motivo real, principalmente com... Amanda fez uma pausa significativa. Principalmente com funcionárias como nós duas, se você me entende. Camila entendeu perfeitamente. Não era novidade para ela. Filha de uma diarista e um porteiro, havia crescido vendo a mãe chegar em casa com histórias similares. Madames arrogantes que tratavam empregados como seres inferiores, patrões que abusavam do poder econômico para humilhar quem dependia daqueles empregos. E o que o Sr. Marcelo faz quando isso acontece? A pergunta fez Amanda suspirar profundamente. Nada. Ele não pode fazer nada. O Ricardo gasta mais de 15 mil reais por mês aqui. Sem esse dinheiro, bem, talvez alguns de nós não tivéssemos emprego. Entendi. E vocês aguentam isso há quanto tempo? 3 anos.
Já tivemos 7 colegas que não conseguiram lidar com a situação e pediram demissão. A última menina saiu chorando depois que depois de um dia especialmente difícil. Camila absorveu as informações silenciosamente. Havia algo na forma como Amanda falava que despertou sua curiosidade analítica. Durante a faculdade, sempre se destacara em matérias como comportamento organizacional e psicologia empresarial. Sabia que padrões de comportamento sempre tinham origem em algum lugar. Amanda, você sabe alguma coisa sobre ele? Que tipo de trabalho faz? Onde mora? Família? Não muito. Só sabemos que tem dinheiro. Muito dinheiro. Sempre paga com cartão corporativo. Nunca é recusado. Dirige carros caros, usa roupas de marca, fala sobre viagens internacionais. Por que a pergunta? Curiosidade. Sempre gosto de entender as pessoas com quem vou trabalhar. O treinamento continuou por toda a manhã. Camila aprendeu sobre os vinhos, decorou o cardápio, praticou o sistema de pedidos e conheceu a cozinha. Tudo transcorria normalmente até que, às 12h20, uma tensão estranha se instalou no ambiente. Era como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. As conversas ficaram sussurradas, os movimentos mais cuidadosos. Todos olhavam discretamente para o relógio. É ele, murmurou Amanda. Prepara-se. Às 12h30 em ponto, Ricardo Augusto entrou no restaurante. Camila o observou da distância, um homem de aparência imponente, vestindo roupas obviamente caras, com uma postura que gritava autoridade e superioridade. Quem é a novata? Ele perguntou alto, fazendo questão de que sua voz ecoasse por todo o salão. Marcelo se aproximou imediatamente, com aquele mesmo sorriso tenso que Camila já havia notado nos outros funcionários. Senhor Ricardo, esta é a Camila, nossa nova funcionária. Camila, este é o senhor Ricardo Augusto, um dos nossos clientes mais importantes e estimados. Camila se aproximou com a postura profissional que havia aprendido em cursos de atendimento ao cliente. Bom dia, senhor. Seja muito bem-vindo ao Vila Romana. É um prazer conhecê-lo. Ricardo a examinou de cima a baixo com uma lentidão proposital, como se estivesse avaliando um objeto em uma vitrine. Era o mesmo olhar que ela havia recebido em entrevistas de emprego, em lojas de departamento, em ambientes onde sua presença era questionada antes mesmo de abrir a boca. Interessante. Espero que seja mais competente que algumas que passaram por aqui recentemente. Já estou cansado de ter que ensinar gente a fazer o próprio trabalho. Pode ficar tranquilo, senhor. Estudei muito sobre o restaurante e estou aqui para oferecer o melhor atendimento possível. Estudou? Ricardo riu com um som áspero. Que bom. Vamos ver se esse estudo serve para alguma coisa na prática. Mesa 7. E quero o cardápio de vinhos completo. O verdadeiro, não essa lista simplificada que vocês mostram para qualquer um. Camila conduziu Ricardo até a mesa 7, mantendo a educação profissional, apesar de perceber os olhares preocupados dos colegas. Era evidente que todos esperavam uma explosão a qualquer momento. Senhor, aqui está nosso cardápio completo de vinhos. Temos rótulos nacionais e importados com uma seleção especial de safras premiadas. Eu sei o que vocês têm. Frequento este lugar há 3 anos, menina. A questão é se você sabe explicar as diferenças entre eles. Porque não adianta nada ter carta de vinhos boa se os funcionários não sabem do que estão falando. Durante a próxima hora, Ricardo submeteu Camila a um verdadeiro teste de resistência psicológica. Pediu informações detalhadas sobre cada vinho, questionou temperaturas de serviço, exigiu que ela explicasse as diferenças entre regiões vinícolas francesas. Você tem certeza absoluta de que esse Chateau Margaux está na temperatura ideal? Porque parece que está 1 grau acima do recomendado. Senhor, posso pedir ao sommelier para verificar novamente se desejar. Não deveria ser necessário. Um bom funcionário sabe essas coisas de cor. Mas já que insiste, o sommelier confirmou que a temperatura estava perfeita,
Mas Ricardo apenas deu de ombros, como se fosse irrelevante. Agora quero o risoto de camarão, mas com os camarões grelhados, não refogados, o risoto no ponto, nem muito al dente, nem muito mole, e certificar-se de que usam o queijo parmesão verdadeiro, não esses substitutos que alguns lugares usam para economizar. Certamente, senhor. Vou anotar todas as especificações. Especificações são requisitos básicos. Não deveria precisar especificar que quero comida de qualidade em um restaurante deste nível. Enquanto aguardava o prato, Ricardo continuou testando Camila com perguntas sobre outros itens do cardápio, críticas veladas sobre o serviço e comentários que pareciam projetados para diminuir sua confiança. Sabe, menina, eu frequento restaurantes em Miami, Nova York, Paris. É fácil perceber quando alguém tem experiência internacional e quando está apenas improvisando. Camila manteve o sorriso profissional, mas seus olhos mostravam uma inteligência aguçada que estava registrando e analisando cada palavra, cada gesto, cada padrão de comportamento. O senhor deve ter histórias interessantes para contar sobre esses lugares. Deve ser enriquecedor conhecer diferentes culturas gastronômicas. Quando se tem o nível financeiro adequado para apreciar o que há de melhor no mundo, desenvolve-se um paladar mais refinado. Não é para qualquer um. Quando o prato finalmente chegou, Ricardo o examinou como um inspetor procurando defeitos microscópicos. Esse camarão está grelhado demais. E o risoto, não sei se está no ponto que pedi. Camila olhou para o prato, que claramente estava perfeito. O chefe Fernando era reconhecido em São Paulo pela qualidade de seus risotos. Senhor, posso pedir para refazer se não estiver do seu agrado. Pode deixar. Já que chegou assim, vou tentar comer. Mas espero que amanhã a cozinha esteja mais atenta aos detalhes. Amanhã. A palavra ecoou na mente de Camila. Ele já estava planejando voltar, já estava estabelecendo que esse seria o padrão diário. Durante o resto da refeição, Ricardo continuou alternando entre críticas diretas e indiretas, sempre mantendo o tom de quem estava fazendo um favor ao restaurante apenas por estar ali. Na terça-feira, Camila chegou ao Vila Romana 15 minutos mais cedo que o horário. Havia passado a noite anterior pesquisando sobre atendimento ao cliente de alta qualidade, técnicas de gerenciamento de conflitos e, curiosamente, também sobre padrões de comportamento abusivo em ambientes de trabalho. Como foi ontem à noite? Amanda perguntou, notando que Camila parecia mais pensativa que abalada. Interessante, muito interessante, na verdade. Interessante. A maioria das pessoas usa palavras bem diferentes para descrever o primeiro encontro com o Ricardo. Camila sorriu de uma forma que Amanda não conseguiu interpretar completamente. Amanda, posso te fazer algumas perguntas sobre o Ricardo? Claro. Ele sempre paga. Com cartão corporativo? Sempre. Por quê? E você já viu ele com família, amigos, outras pessoas? Nunca. Sempre vem sozinho, sempre sai sozinho. Camila, onde você quer chegar? Só tentando entender melhor o perfil do cliente. É importante para oferecer um atendimento personalizado. Às 12h25, a mesma tensão da véspera se instalou no restaurante. Funcionários se moviam com mais cuidado, conversas ficavam sussurradas, todos se preparavam para mais um round de humilhações. Ricardo entrou pontualmente às 12h30, mas desta vez havia algo diferente em sua postura. Era como se ele tivesse vindo com sede de vingança, como se o dia anterior tivesse sido apenas um aquecimento para o verdadeiro espetáculo. Cadê a novata? Ele perguntou antes mesmo de cumprimentar alguém. Camila se aproximou com a mesma educação profissional, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma fagulha de determinação que não estava lá no dia anterior. Bom dia, Sr. Ricardo. Mesa 7, como sempre? Obviamente. E hoje espero um serviço significativamente melhor que ontem. Foi decepcionante, para dizer o mínimo. Pode deixar, senhor.
Vou fazer o possível para superar suas expectativas. Durante a próxima hora e meia, Ricardo orquestrou uma verdadeira sinfonia de humilhações. Era como se ele tivesse estudado maneiras de torturar psicologicamente os funcionários, sem parecer completamente desumano para os outros clientes. Primeiro, fez Camila voltar à cozinha 4 vezes para verificar pessoalmente se o prato estava realmente na temperatura ideal. Cada ida e volta era acompanhada de suspiros exagerados e comentários sobre falta de atenção aos detalhes. Você verificou mesmo ou só perguntou para o cozinheiro? Porque há uma diferença entre verificar pessoalmente e confiar na palavra de terceiros. Depois reclamou que o guardanapo estava mal dobrado e sem a elegância esperada. Exigiu que Camila refizesse a dobra 3 vezes até ficar minimamente aceitável. Vê isso aqui? Essa ponta está 2 centímetros fora do lugar. Em restaurantes de verdade, os funcionários sabem que detalhes fazem a diferença entre um estabelecimento comum e um de excelência. Em seguida, pediu que ela limpasse a mesa repetidamente, porque ainda havia marcas visíveis. Cada limpada era seguida de uma nova reclamação sobre pontos inexistentes. Ainda está vendo essa marca aqui? Não, aqui. Você precisa olhar com mais atenção. Talvez precise de óculos. Os outros clientes começaram a se sentir visivelmente desconfortáveis. Uma família na mesa ao lado sussurrava entre si, claramente perturbada com o espetáculo. Um casal de idosos pediu para trocar de mesa, alegando que queriam ficar mais perto da janela, mas era óbvio que queriam se afastar da zona de guerra. Você está vendo isso, Marcelo? Ricardo gritou para que todo o restaurante escutasse. É assim que vocês treinam funcionários hoje em dia? Parece que qualquer pessoa pode trabalhar aqui, independente de ter capacitação ou não. As palavras atingiram o ambiente como pedras em uma vidraça. Conversas pararam completamente. Garfos permaneceram suspensos no ar. 2 clientes pediram a conta discretamente e saíram antes de terminar a refeição. Marcelo se aproximou da mesa com o coração disparado e as mãos suando. Senhor Ricardo, peço desculpas se algo não está atendendo às suas expectativas. Podemos resolver isso de forma mais... Mais o que, Marcelo? Mais discreta? Vocês preferem que eu finja que está tudo bem quando o serviço está claramente abaixo do padrão que se espera de um local com essa reputação? Não, senhor, de forma alguma. É só que... Que o quê? Que eu deveria aceitar mediocridade porque todos aqui estão fazendo o melhor que podem. Desculpa, mas pago demais para aceitar o melhor de quem não tem competência suficiente. Camila permaneceu ali durante toda a discussão, imóvel, absorvendo cada palavra como se fossem dados importantes para uma pesquisa científica. Não havia lágrimas em seus olhos, não havia tremor nas mãos. Havia algo muito mais poderoso, uma mente analítica, processando informações e identificando padrões. Senhor, ela disse calmamente quando Ricardo terminou de gritar com Marcelo. Posso sugerir o vinho Amarone della Valpolicella para acompanhar seu prato principal? É uma safra excepcional que harmoniza perfeitamente com pratos mais elaborados. Ricardo a olhou com surpresa. Não esperava uma resposta técnica e educada após toda aquela encenação. Você sabe sobre vinhos? Estudos sobre harmonização gastronômica. Acredito que a experiência culinária deve ser completa, desde o atendimento até a combinação perfeita entre pratos e bebidas. Por um momento, Ricardo pareceu desarmado, mas rapidamente recuperou sua postura arrogante. Interessante. Pelo menos alguém aqui parece ter algum conhecimento. Traga esse vinho, mas certifique-se de que está na temperatura exata. Não aceito aproximações. Durante sua pausa para o almoço, na cozinha, Camila foi cercada pelos colegas. Camila, como você aguenta isso? Perguntou João, o ajudante de cozinha. Eu não duraria 2 dias sendo tratado desse jeito. E como você sabe tanto sobre vinhos? Questionou Fernanda, a outra garçonete. Até o Ricardo ficou impressionado.
Camila sorriu, mas era um sorriso diferente. Não era o sorriso de quem estava sendo quebrada pela humilhação. Era o sorriso de quem estava montando um quebra-cabeça complexo. Gente, me respondam uma coisa. Vocês já pesquisaram sobre ele? Sobre a empresa dele? Sobre como ganhou tanto dinheiro? Para quê? Amanda perguntou. Só queremos que ele pare de nos tratar mal, porque conhecimento é poder. E eu tenho a impressão de que há muito mais nessa história do que aparenta. Naquela tarde, depois que Ricardo saiu deixando sua gorjeta humilhante de R$ 5 em moedas, como se estivesse fazendo um favor em deixar alguma coisa, Camila fez algo que nenhum funcionário do Vila Romana havia feito antes. Ela começou a investigar. Primeiro, anotou discretamente o nome completo que aparecia no cartão de crédito: Ricardo Augusto Mendonça Silva. Depois, pesquisou sobre empresas associadas ao nome, endereços, redes sociais, qualquer rastro digital que pudesse encontrar. O que descobriu nas primeiras 2 horas de pesquisa mudou completamente sua perspectiva sobre toda aquela situação. Ricardo Augusto Mendonça Silva não era bem o milionário intocável que fingia ser. E Camila Santos estava prestes a descobrir exatamente o que se escondia por trás de toda aquela arrogância. Às 9 da noite, quando o Vila Romana já estava fechado e silencioso, Camila permaneceu em casa debruçada sobre seu notebook, mergulhada em uma investigação que se tornara quase obsessiva. A tela brilhava no escuro do quarto, iluminando seu rosto concentrado, enquanto ela navegava por sites empresariais, redes sociais e registros públicos. O que havia começado como simples curiosidade sobre o cliente mais difícil do restaurante estava se transformando em algo muito maior e mais perturbador. Ricardo Augusto Mendonça Silva. Ela digitou novamente no Google, desta vez usando aspas para a busca exata. Os primeiros resultados mostravam registros empresariais de 3 anos atrás, quando ele ainda tinha uma empresa de consultoria financeira que parecia próspera. Mas conforme avançava nas datas, algo estranho começou a emergir. A empresa havia sido fechada abruptamente há 8 meses. Não uma venda ou transferência, um fechamento forçado por dívidas não quitadas com fornecedores e funcionários. Camila encontrou processos trabalhistas, reclamações no Procon e até mesmo uma reportagem em um jornal econômico local sobre empresários que abandonaram funcionários sem pagar rescisões. Interessante, ela murmurou, anotando tudo em um caderno. Se a empresa fechou há 8 meses, de onde vem o dinheiro para gastar R$ 15.000 por mês no restaurante? Continuou investigando e descobriu algo ainda mais intrigante. Ricardo estava listado como sócio minoritário em uma empresa de importação e exportação chamada Mendonça e Associados Lida. Mas quando pesquisou mais profundamente, descobriu que a empresa pertencia a Joaquim Mendonça Silva, provavelmente o pai dele. Cartão corporativo, ela disse em voz alta, lembrando-se de como Ricardo sempre pagava. Ele não está gastando o próprio dinheiro. Está usando o cartão da empresa do pai. Mas a descoberta mais chocante veio quando ela encontrou o perfil dele no LinkedIn. Há 9 meses, Ricardo postava regularmente sobre sucessos empresariais e estratégias de crescimento. Depois, silêncio total. Nenhuma atividade, nenhuma atualização profissional. Camila então fez algo que mudaria todo o rumo da história. Procurou por Joaquim Mendonça Silva. O pai de Ricardo era um empresário respeitado, com 40 anos de carreira, presidente de uma empresa familiar que empregava mais de 200 pessoas. Nas fotos do site corporativo, ele aparecia como um homem sério, de aparência conservadora, ao lado de uma equipe que claramente o respeitava. Aposto que ele não faz ideia de como o filho está usando o cartão da empresa, Camila pensou, sentindo uma ideia se formar em sua mente. Continuou pesquisando e encontrou algo ainda mais revelador.
Em uma entrevista de 2 anos atrás para uma revista de negócios, Joaquim Mendonça falava sobre valores familiares, respeito aos funcionários e responsabilidade social. Havia uma foto dele abraçado com funcionários da empresa, incluindo várias pessoas negras em posições de liderança. O pai prega respeito pelos funcionários e o filho humilha garçons todos os dias. Ela anotou. Há uma contradição aqui que precisa ser explorada. No dia seguinte, quarta-feira, Camila chegou ao trabalho com uma energia diferente. Havia algo em seus olhos que Amanda imediatamente notou. Você dormiu bem? Parece determinada hoje. Dormiu bem é relativo, mas sim, estou determinada. Determinada como? Camila olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Amanda, me responde uma coisa. Você e os outros realmente acreditam que não há nada que possamos fazer sobre o Ricardo? Camila, a gente já conversou sobre isso. Ele gasta muito dinheiro aqui. O Marcelo não pode arriscar perder ele. E se eu te dissesse que há formas de resolver isso sem prejudicar o restaurante, que talvez até melhorasse a situação para todo mundo? Amanda a olhou com ceticismo, mas também com uma fagulha de esperança. Eu diria que você está sendo muito otimista. Mas estou escutando. Primeiro, preciso confirmar algumas coisas. Hoje vou observar ele mais de perto, fazer algumas perguntas estratégicas. Você pode me apoiar? Depende do que você está planejando. Nada que prejudique o restaurante ou você. Prometo. Às 12h30 em ponto, Ricardo chegou com sua pontualidade militar. Mas Camila estava preparada de uma forma que ele não esperava. Bom dia, senhor Ricardo. Mesa 7 como sempre? Óbvio, e espero que hoje o atendimento esteja melhor que nos últimos dias. Porque, sinceramente, a qualidade está decaindo rapidamente. Certamente, senhor. Aliás, posso fazer uma pergunta? É sobre a empresa Mendonça em Associados. Li sobre ela na internet e fiquei impressionada com o crescimento nos últimos anos. Ricardo parou de andar. A menção inesperada ao nome da empresa do pai o pegou completamente desprevenido. Como é que você... Por que está pesquisando sobre... Curiosidade profissional, senhor. Gosto de conhecer melhor nossos clientes mais importantes. A empresa tem uma reputação excelente no mercado. De importação. Ricardo recuperou a compostura, mas Camila notou o nervosismo em seus olhos. Sim, é um negócio da família. Muito bem sucedido, obviamente. Deve ser gratificante trabalhar em uma empresa com tantos valores sólidos. Li uma entrevista do seu pai sobre responsabilidade social e tratamento aos funcionários. Muito inspiradora. Meu pai? A voz de Ricardo subiu um tom. Você pesquisou sobre meu pai? Foi sem querer. O nome apareceu quando pesquisei sobre a empresa. Ele parece ser uma pessoa admirável. Durante todo o almoço, Ricardo ficou visivelmente desconfortável. Suas críticas habituais foram mais fracas, seus gritos menos convictos. Era como se a menção ao pai tivesse mexido com algo profundo em sua estrutura psicológica. O risoto está bom hoje, ele disse, quase como se estivesse se forçando a encontrar defeitos. Poderia estar melhor, mas está aceitável. Camila sorriu internamente. Pela primeira vez em 3 anos, Ricardo Augusto havia dado um elogio, mesmo que disfarçado de crítica. Fico feliz. Que esteja aprovando, senhor. Quando ele pediu a conta, algo inesperado aconteceu. Em vez dos habituais R$ 5 em moedas, ele deixou uma nota de 20. Está melhorando. Foi tudo o que disse antes de sair. Assim que Ricardo saiu, Camila correu para o banheiro e ligou para um número que havia anotado na noite anterior. Mendonça em Associados, bom dia. Bom dia, gostaria de falar com o senhor Joaquim Mendonça, por favor. Posso perguntar o motivo da ligação? Camila respirou fundo. Era o momento da verdade. É sobre o uso do cartão corporativo da empresa. Tenho informações que acredito que ele gostaria de saber. Na quinta-feira pela manhã,
Camila chegou ao Vila Romana carregando mais do que apenas sua determinação habitual. Em sua bolsa havia um envelope com informações cuidadosamente organizadas, fotografias impressas da internet e um plano que havia refinado durante toda a madrugada. A ligação para a empresa de Joaquim Mendonça havia sido mais produtiva do que esperava. A secretária, inicialmente reticente, transferiu a chamada diretamente para ele quando Camila mencionou uso inadequado do cartão corporativo. A conversa de 15 minutos que se seguiu mudou tudo. Amanda, ela chamou assim que chegou. Preciso falar com você. É importante. Pelo amor de Deus, Camila, que cara é essa? Você parece quem descobriu a cura para o câncer. É quase isso. Amanda, o que você faria se eu te dissesse que posso resolver a situação do Ricardo de uma vez por todas, sem prejudicar o restaurante? Eu diria que você enlouqueceu. Mas também diria para você continuar falando porque estou curiosa. Camila olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e contou tudo. A empresa falida, o cartão corporativo do pai, a ligação para Joaquim Mendonça, e principalmente o plano que havia arquitetado. Você está maluca, Amanda disse quando Camila terminou. Completamente maluca. E eu adoro isso. Então você vai me ajudar? Camila, se der certo, você vai ser a heroína deste lugar. Se der errado, bem, pelo menos tentamos. O plano era elegante em sua simplicidade. Joaquim Mendonça, após descobrir como o filho estava usando o cartão da empresa, havia ficado furioso, mas também profundamente envergonhado. Quando Camila explicou detalhadamente o comportamento de Ricardo no restaurante, o empresário ficou horrorizado. Meu filho está humilhando funcionários com o dinheiro da minha empresa? Uma empresa que prega respeito e dignidade no trabalho? Havia sido a reação dele no telefone. Joaquim havia concordado em fazer uma visita surpresa ao Vila Romana na sexta-feira, exatamente no horário que Ricardo costumava almoçar. Camila havia sugerido que ele se apresentasse como um empresário interessado em contratar o restaurante para eventos corporativos. Uma desculpa perfeita para estar ali sem levantar suspeitas. E se o Ricardo perceber que é armação? Amanda perguntou. Ele não vai perceber porque não é armação. O pai realmente está interessado em conhecer o lugar onde o filho gasta R$15 mil por mês do dinheiro da empresa. E realmente está considerando contratar o Vila Romana para eventos, mas só se ficar impressionado com o nível de profissionalismo. Na sexta-feira, a tensão no restaurante era palpável. Marcelo havia sido informado de que um empresário importante viria avaliar o local para possíveis eventos corporativos, mas não sabia da conexão com Ricardo. Camila havia sido cuidadosa para não revelar o plano completo. Às 11h30, Joaquim Mendonça chegou. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno elegante, mas não ostensivo, e uma postura que irradiava autoridade genuína. Camila o reconheceu imediatamente das fotos da internet. Bom dia, ele disse para Marcelo. Sou Joaquim Mendonça, da Mendonça em Associados. Tenho interesse em conhecer o restaurante para possíveis eventos corporativos. Marcelo ficou visivelmente animado. Eventos corporativos eram exatamente o tipo de negócio que ele precisava para diversificar a clientela. Será um prazer, Sr. Mendonça. Por favor, sinta-se à vontade para conhecer nosso espaço. Posso oferecer um café enquanto conversamos? Joaquim se acomodou em uma mesa com vista para todo o salão principal, estrategicamente posicionada para observar a mesa 7. Camila o atendeu com discrição, trocando olhares cúmplices que passaram despercebidos pelos outros. Café perfeito, ele disse em voz baixa. Agora é só aguardar. Às 12h30 em ponto, como um relógio suíço, Ricardo entrou no restaurante. Mas desta vez, havia algo diferente em sua postura. Talvez fosse o efeito das perguntas de Camila.
Sobre a empresa do pai, ou talvez ele estivesse tendo um dia particularmente ruim, mas sua arrogância parecia intensificada. "Cadê a novata?" Ele gritou antes mesmo de chegar à recepção. "Espero que hoje ela esteja mais preparada que nos outros dias." Do outro lado do salão, Joaquim Mendonça observava tudo com uma expressão que gradualmente se transformava de curiosidade em horror. Camila se aproximou de Ricardo com profissionalismo, mas também com uma confiança nova. Sabia que cada palavra, cada gesto, seria observado pelo pai dele. "Bom dia, senhor Ricardo. Mesa 7, como sempre?" "Obviamente. E hoje quero um serviço impecável, porque não estou com paciência para as incompetências habituais." Enquanto conduzia Ricardo à mesa, Camila viu Joaquim apertar os punhos discretamente. O empresário estava presenciando exatamente o comportamento que ela havia descrito no telefone. "Senhor, posso sugerir nosso prato especial de hoje? É um salmão grelhado com risoto de limão siciliano. Você pode sugerir o que quiser, mas espero que esteja perfeito, porque estou cansado de ter que ensinar vocês a fazer o trabalho de vocês." A voz de Ricardo ecoou pelo restaurante silencioso. Outros clientes olharam discretamente na direção da mesa 7, claramente incomodados com o tom agressivo. Joaquim Mendonça observava cada segundo, cada palavra, cada expressão de desprezo do filho. Era como assistir a um filme de terror em que o monstro era alguém que ele havia criado e educado. "O risoto está horrível!" Ricardo gritou depois de apenas uma garfada. "Vocês chamam isso de comida? Eu pago uma fortuna para comer essa porcaria." Foi nesse momento que Joaquim se levantou da mesa. Camila viu o movimento e soube que o plano estava entrando em sua fase final. O pai de Ricardo estava caminhando lentamente em direção à mesa 7 e cada passo carregava o peso de uma decepção profunda e de uma raiva justificada. "Com licença", Joaquim disse, parando ao lado da mesa 7. "Posso interromper por um momento?" Ricardo olhou para cima, irritado pela interrupção, e levou alguns segundos para reconhecer o homem parado ao seu lado. Quando finalmente processou quem estava ali, seu rosto passou por uma transformação completa, da arrogância ao terror, em menos de 3 segundos. "Pichi, pai, o que você está fazendo aqui?" "Conhecendo o lugar onde meu filho gasta 15 mil reais por mês do dinheiro da minha empresa", Joaquim respondeu com uma voz que cortava o ar como uma lâmina. O silêncio que se instalou no Vila Romana foi absoluto. Garfos parados no ar, conversas interrompidas, todos os olhos voltados para a mesa 7, onde o drama familiar estava prestes a explodir. O que aconteceu nos próximos 5 minutos no Vila Romana seria lembrado por todos os presentes como uma das situações mais tensas e dramáticas que já haviam presenciado em um restaurante. Ricardo permaneceu paralisado na cadeira, o garfo ainda suspenso no ar, como se o tempo tivesse parado. Seu rosto, que, minutos antes, irradiava arrogância e superioridade, agora mostrava o pânico puro de uma criança flagrada, fazendo algo terrível. "Pai, eu posso explicar?" Ele gaguejou, a voz trêmula, perdendo toda a autoridade que usava para humilhar os funcionários. "Explicar o... É que, exatamente?" Joaquim perguntou, sua voz controlada, mas carregada de uma fúria contida, que era muito mais aterrorizante que qualquer grito. "Explicar como você está usando o cartão da empresa para bancar uma vida de luxo, enquanto eu pensava que... Você estava procurando emprego?" Os outros clientes do restaurante não conseguiam desviar os olhos. Era como assistir a um acidente de carro. Terrível, mas impossível de ignorar. "Ou você prefere explicar", Joaquim continuou, "como trata os funcionários deste estabelecimento? Porque acabei de assistir você humilhar uma profissional competente e educada por absolutamente nenhum motivo." Camila permaneceu ao lado da mesa, testemunha silenciosa do colapso do homem que havia tornado sua vida e a de seus colegas um inferno pelos últimos dias. "Pai, você não entende. Eu preciso manter um padrão, minha imagem profissional.
Imagem profissional? Joaquim riu, mas era um riso amargo, sem qualquer humor. Que imagem profissional? Você não tem emprego há 8 meses. Sua empresa faliu. Porque você fez investimentos irresponsáveis e abandonou funcionários sem pagar. A revelação atingiu o restaurante como uma bomba. Ricardo tentou se encolher na cadeira, mas não havia lugar para se esconder. E agora descubro que você está gastando 50 mil reais dos últimos 3 meses. Dinheiro da minha empresa, para bancar essa farsa de milionário bem-sucedido. Marcelo, que assistia tudo do balcão, sentiu o mundo girar. 50 mil reais em 3 meses. 500 reais por dia de puro teatro, pago com dinheiro que não pertencia a Ricardo. Pai, por favor, não faz isso aqui. Podemos conversar em casa. Conversar? Joaquim puxou o celular do bolso. Não, filho. Agora você vai aprender sobre consequências. Ele discou um número e colocou o telefone no viva-voz para que todos escutassem. Central de Cartões Corporativos. Aqui é Joaquim Mendonça, da Mendonça em Associados. Preciso cancelar imediatamente o cartão número... Não! Ricardo gritou, levantando-se bruscamente da cadeira. Pai, por favor, eu te imploro! Mas já era tarde demais. A voz do atendente ecoou pelo restaurante silencioso. Cartão cancelado com sucesso, Sr. Mendonça. O cancelamento é imediato e irreversível. Ricardo desabou na cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. Em poucos segundos, sua fonte de sustentação havia desaparecido. E com ela, toda a estrutura de mentiras que sustentava sua vida falsa. Agora, Joaquim disse, guardando o telefone, você vai se comportar como um ser humano decente e pedir desculpas a esta jovem pelo tratamento degradante que tem dado a ela e aos colegas. Pai, agora! A autoridade na voz de Joaquim fez Ricardo estremecer. Lentamente, ele se virou para Camila, que o observava com uma expressão serena que contrastava drasticamente com o desespero dele. Eu peço desculpas, ele murmurou quase inaudível. Mais alto, Joaquim ordenou, para que todos escutem. Eu peço desculpas, Ricardo repetiu, a voz embargada, pelo tratamento inadequado. Mas Camila não havia terminado. Era sua vez de falar, e ela havia esperado 3 dias por aquele momento. Senhor Ricardo, ela disse com uma calma que impressionou até mesmo a si mesma. Durante estes dias, o senhor me disse várias vezes que eu não sabia o meu lugar. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu sei exatamente qual é o meu lugar. Ela olhou ao redor do restaurante, para os colegas que a observavam com admiração, para Marcelo, que sorria orgulhoso, para os clientes que assistiam boquiabertos. Meu lugar é onde eu conquistei através de estudo, trabalho e dignidade. O senhor, por outro lado, parece ter esquecido qual é o lugar de alguém que humilha trabalhadores honestos com dinheiro que não é seu. A plateia espontânea começou a aplaudir. Primeiro, foi um cliente da mesa do canto, depois outro, até que todo o restaurante estava batendo palmas para Camila. Ricardo tentou se levantar, mas Joaquim o segurou pelo braço. Você ainda não terminou. Tem uma conta para pagar. Mas, pai, o cartão foi cancelado. Então você vai ter que encontrar outro jeito de pagar os R$ 750 que gastou hoje. Ricardo vasculhou os bolsos desesperadamente. Carteira quase vazia. Apenas R$ 200 em dinheiro. Eu não tenho dinheiro suficiente, ele sussurrou, a humilhação final. Então você vai ter que ligar para alguém que possa emprestar, Joaquim disse implacavelmente. Ou lavar pratos. O que prefere? Durante os próximos 20 minutos, Ricardo fez ligações desesperadas para amigos, pedindo empréstimo para pagar uma conta de restaurante. Cada não que recebia o diminuía um pouco mais. Finalmente, um primo concordou em transferir o dinheiro via Pix, mas não sem antes perguntar, alto o suficiente para todo o restaurante escutar. Ricardo, que diabos você está fazendo gastando R$ 700 em almoço se está desempregado?
Quando a transferência finalmente foi confirmada e a conta paga, Joaquim se virou para Marcelo. Senhor, peço desculpas em nome da minha família pelo comportamento deplorável do meu filho. E quero deixar claro que ele está proibido de frequentar este estabelecimento. Senhor Mendonça, Marcelo respondeu, não precisa se desculpar. E quero agradecer por ter nos mostrado quem realmente são nossos clientes de valor. Joaquim então se dirigiu a Camila. Senhorita, admiro sua coragem e profissionalismo. Se algum dia estiver interessada em trabalhar em uma empresa que valoriza pessoas como você, ficaria honrado em conversar sobre oportunidades. Ele entregou seu cartão de visita e, antes de sair, dirigiu um último olhar para o filho. Você tem uma semana para encontrar um emprego de verdade e começar a pagar suas próprias contas. A mesada acabou. 2 meses depois, o Vila Romana havia se transformado em um lugar completamente diferente. A tensão, que pairava sobre o ambiente todos os dias, às 12h30, havia desaparecido, substituída por uma energia positiva que contagiava funcionários e clientes. Camila agora trabalhava como supervisora financeira do restaurante, uma promoção que Marcelo havia oferecido depois de ficar impressionado com suas habilidades analíticas e de resolução de problemas. Seu primeiro projeto foi desenvolver um plano para atrair clientela corporativa de qualidade. Empresas que valorizavam ambiente de trabalho respeitoso e tratamento digno aos funcionários. Camila, Amanda disse, enquanto organizavam as mesas para o almoço, chegou uma encomenda para você. Era um buquê de flores com um cartão. Camila abriu e leu. Para a jovem que nos ensinou que coragem não tem a ver com gritaria, mas com dignidade. Obrigado por nos dar uma lição de humanidade, Joaquim Mendonça. Mais flores do seu fã? Amanda brincou. Não é meu fã. É um empresário que entendeu o valor de tratar pessoas com respeito. Na verdade, as flores eram mais que um agradecimento. Joaquim Mendonça havia se tornado um cliente regular do Vila Romana, trazendo reuniões de negócios e jantares corporativos. Mais importante, havia se tornado um defensor ativo do restaurante, recomendando-o para outros empresários que compartilhavam valores similares de respeito e dignidade no trabalho. E o Ricardo? Amanda perguntou. Soube de alguma coisa? Camila sorriu. Ela sabia exatamente o que havia acontecido com Ricardo, porque Joaquim às vezes comentava sobre o filho durante suas visitas. Está trabalhando como vendedor em uma loja de eletrodomésticos no shopping. Salário básico, sem cartão corporativo, sem BMW. Aprendendo pela primeira vez na vida o que é ganhar o próprio dinheiro. E como ele está lidando com isso? Segundo o pai, está sendo uma lição de humildade necessária. Parece que trabalhar no atendimento ao cliente está ensinando a ele como é estar do outro lado do balcão. A conversa foi interrompida pela chegada de um novo cliente, um homem de meia idade, bem vestido, acompanhado de uma mulher elegante. Mesa para 2, por favor, ele disse educadamente para Amanda. Certamente, senhor, por aqui, por favor. Enquanto os conduzia à mesa, Camila observou a interação. O homem agradeceu quando Amanda puxou a cadeira para sua esposa, disse, por favor, ao pedir o sidiacijo, cardápio, e sorriu genuinamente quando ela explicou os pratos especiais do dia. Obrigado, você é muito atenciosa, ele disse quando Amanda terminou de anotar o pedido. Era uma cena simples, mas que representava tudo que Camila havia lutado para preservar. Dignidade, respeito mútuo e a compreensão de que, independente da diferença social ou econômica, todos merecem ser tratados como seres humanos. Durante a pausa do almoço, Marcelo chamou Camila em seu escritório. Camila, tenho uma proposta para você. Estou escutando. O Joaquim Mendonça me sugeriu que montássemos um programa de treinamento para outros restaurantes sobre atendimento respeitoso e ambiente de trabalho saudável. Ele até se ofereceu para financiar o projeto. Isso é maravilhoso! Em que posso ajudar? Quero que
Você lidere o programa. Você seria perfeita para ensinar outros funcionários como lidar com situações difíceis, mantendo a dignidade. Camila sentiu um arrepio de emoção. Era uma oportunidade de transformar sua experiência dolorosa em algo que poderia ajudar milhares de outros trabalhadores. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que todos os funcionários que passaram por situações similares participem do desenvolvimento do programa. Amanda, João, Fernanda, todos têm histórias importantes para contar. Feito. 6 meses depois, o programa Dignidade no Trabalho estava sendo implementado em 20 restaurantes de São Paulo. Camila viajava pela cidade, dando palestras sobre como identificar e lidar com comportamentos abusivos no ambiente de trabalho, sempre enfatizando que respeito não é favor, é direito. Em uma dessas palestras, ela contou sua história no Vila Romana para uma plateia de 100 funcionários de diferentes estabelecimentos. Muitos de vocês podem estar pensando que não há nada que possam fazer quando um cliente os trata mal, ela disse, olhando para os rostos atentos na audiência. Eu também pensava assim, mas aprendi que conhecimento é poder, união é força e dignidade não se negocia. Uma garçonete na primeira fila levantou a mão. Mas e se o patrão não apoiar? E se ele preferir o dinheiro do cliente abusivo? Essa é uma pergunta importante, Camila respondeu. E a resposta é que patrões que fazem essa escolha precisam entender que funcionários respeitados trabalham melhor. Clientes genuinamente bons preferem ambientes saudáveis. E reputação construída com base em abuso sempre desmorona. Ela apontou para o fundo da sala, onde Marcelo assistia orgulhoso. O senhor Marcelo está aqui hoje para contar como defender os funcionários foi a melhor decisão de negócios que já fez. Marcelo se levantou e caminhou até a frente. Quando perdi o Ricardo como cliente, achei que ia falir, ele começou. Mas o que aconteceu foi o oposto. O ambiente melhorou, os funcionários ficaram mais motivados, clientes genuinamente bons começaram a frequentar mais e nossa reputação cresceu. Hoje faturamos 30% mais que antes, com clientes que tratam nossa equipe como família. Aplausos ecoaram pela sala. Depois da palestra, enquanto Camila guardava seus materiais, uma jovem garçonete se aproximou. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você não teve medo na hora de enfrentar aquele homem? Camila sorriu, lembrando-se dos primeiros dias no Vila Romana, da sensação de impotência, do nó no estômago cada vez que via Ricardo chegando. Tive muito medo, mas aprendi que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo mesmo com medo. Ela olhou pela janela, vendo o movimento da cidade, pensando em todos os trabalhadores que naquele momento estavam enfrentando situações similares. E sabe o que mais aprendi? Que toda vez que aceitamos ser tratados com desrespeito, estamos ensinando que isso é aceitável. Mas toda vez que defendemos nossa dignidade, estamos ensinando que respeito não se negocia. Naquela noite, Camila voltou para casa com o sentimento de missão cumprida. Havia transformado uma experiência dolorosa em uma força para a mudança positiva. Havia provado que uma garçonete determinada podia derrubar um falso milionário arrogante usando apenas inteligência, coragem e dignidade. Mas, principalmente, havia aprendido que justiça não é vingança. É restaurar o equilíbrio quando ele é quebrado. Proteger quem está sendo prejudicado e ensinar que todo ser humano merece ser tratado com respeito, independente da posição social ou econômica. E assim, uma garçonete que foi subestimada por sua cor e posição social provou que inteligência e dignidade sempre vencem arrogância e falsidade. A verdadeira riqueza de Camila não estava em cartões corporativos ou carros importados. Estava em sua capacidade de transformar humilhação em força, injustiça em oportunidade e respeito
conquistado em mudança real para milhares de pessoas. Ricardo perdeu tudo que pensava que o tornava superior. Camila ganhou tudo que realmente importa: respeito, propósito e a certeza de que fez a diferença no mundo. Essa história mostra que dignidade e coragem sempre vencem a arrogância. Quantas vezes você já viu alguém ser tratado com desrespeito e desejou que houvesse justiça? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. E se essa história te inspirou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias.